Olá galera, tudo bem? Eu sou o Fábio Roberto em mais uma videoaula para Live Brain Tutoriais. Essa daqui é a quarta videoaula do curso de VBA do Microsoft Access. E nessa videoaula nós vamos falar um pouco da instrução de loop for next. Então, vamos lá. A instrução for next, ela serve para executar várias instruções uma determinada quantidade de vezes. Eu já criei aqui um formulário para adiantar a nossa videoaula e não ficar muito prolongada, e criei uma tabela também. Na minha tabela eu tenho dois campos, o campo data e um campo código. O campo código não é autonumeração, é um campo código valor número mesmo, e o campo data é um campo no formato data e não tem chave primária. Bem simples a tabela. E no meu formulário eu coloquei duas text box e dois botões. Essa text box chama txt data, aqui txt código, o meu botão cmd acrescentar e o meu botão cmd excluir. Então vamos começar a criação do for next e eu vou explicar qual é o funcionamento dele. Eu vou clicar no modo estrutura e vamos lá, vou no botão acrescentar primeiro. Então na instrução, ao clicar, vamos clicar no reticências e em construtor de código, dar um OK e vai abrir a minha janela de código. Então vamos lá. A instrução for next ela é bem simples. Ela é for. A gente define uma variável de controle. Por exemplo, a gente costuma colocar uma letra bem simples, porque aqui essa variável ela é interna do for, então só vai ser usada no for. Mas se quiser colocar alguma coisa, definir um nome melhor para ela, você pode definir. Então a gente já aplica um valor para ela. Então eu vou colocar igual a 0. Então for i igual a 0. Aí eu vou colocar to. Vou definir um valor, por exemplo 10. E vou dar um espaço aqui, vou colocar um next. Então como funciona? Essa aqui é a sintaxe básica do for next. Então, para você entender, tudo que está nesse intervalo aqui, entre o for e o next, vai ser executado uma quantidade de vezes. E onde a gente define essa quantidade de vezes? É na linha do for. Por exemplo, aqui, eu falei que i é igual a 0 e vai até o 10. Então, o i começa com 0 e ele vai executar 0. Quando ele chegar aqui embaixo, ele vai acrescentar mais 1 na minha variável i. Então, o i vai ficar valendo 1. Aí ele vai de novo. Então, i aí vai ser como se fosse i igual a 1. Aí vai executando até chegar no valor 10. Quando chegar no valor 10 ele sai do for. Tranquilo? A gente pode definir também, já vou falar agora, ele sempre acrescenta 1 porque é o padrão do for. Mas a gente pode acrescentar aqui na linha do for o step. Ou seja, o step é passo. Então a gente pode definir que ele vai ler o for de 2 em 2. Então quando ele chegar aqui embaixo, em vez de ele acrescentar 1, que é o padrão, ele vai acrescentar o valor que a gente definiu no step. Posso definir 5, por exemplo, posso definir o valor que eu quiser, que também for adequado ao meu for. Não é necessário colocar step 1, porque o padrão dele é step 1, mas se deixar aqui não tem problema. Então para mostrar o funcionamento do for, eu vou diminuir aqui para ele abrir poucas caixas de mensagem. Então eu vou colocar só 5 e vou colocar aqui, ó, msg box, e só pedir para ele me retornar o i, que é o meu código. Então se eu executar, ele já vai rodar as 5 vezes, na verdade 6, porque ele conta o 0. Então eu vou fechar aqui o meu VBA, tá? Vou executar o meu formulário e vamos lá, vou clicar para executar a rotina. Olha só, ele vai 0, 1, 2 e sai do for. Pronto, executou a minha função 5 vezes. Para você ver legal como é o funcionamento, eu vou fazer assim, ó. Depois que ele executou toda a função, vou colocar uma mensagem de texto aqui, ó. Por exemplo, fim, só para a gente saber. Só para a gente ver exatamente o funcionamento. Olha só, então ele vai executar. Ó, você vê que o fim ele só vai aparecer depois que rodou todas as funções.
Então eu vou dar um design novamente. Vamos ir. Então esse é o básico do funcionamento da função for next. Só que para que a gente usa essa for next, né? Quando que é necessário usar? Por exemplo, se eu tiver várias consultas que eu tenho aqui rodar, por exemplo, com vários nomes, eu posso criar uma variável do tipo array, que é uma variável tipo matriz. Por exemplo, assim, ó, eu coloco o nome da minha variável, por exemplo, a variável string, eu vou colocar, sei lá, teste, por exemplo. Aí eu vou definir que nessa variável teste, ela é uma matriz de tamanho 5. As string. Ou seja, dentro dessa variável eu posso eu posso manter 5 valores. E como que eu retorno esses valores, né? Como que eu passo os valores? Eu posso definir os valores para essa variável nessa sintaxe aqui, ó. Por exemplo, vou usar dentro do for next. Então eu vou colocar st teste e a gente define assim, ó, para saber qual o valor. Por exemplo, a A1, por exemplo, eu quero saber o valor da 1 ou da 2. Só como eu quero passar um valor para essas variáveis, elas estão todas nulas. Então eu vou colocar o i, que é o meu contador aqui, que é o nosso validador, né, nosso contador do for next. Então eu vou colocar para a variável i, quando ela estiver no número i, eu vou passar o valor de i mesmo. Então quando eu estiver na variável de matriz, né, na variável do tipo array 0, eu quero que passe esse valor aqui, vai ser 0, porque elas começam todas como nula. Tranquilo? E para a gente saber se está funcionando mesmo, eu vou fazer assim, ó, MSG box. É que aqui vai ficar meio que não vai dar para perceber exatamente se está funcionando, mas ela está funcionando. Assim não vai ser muito claro. Então eu vou pedir para retornar, em vez de eu retornar o i, eu vou pedir para retornar o valor. Ó, vou fazer assim, então, ó, antes eu vou colocar MSG box st teste e vou colocar o valor de i. Então vocês vão ver que na primeira vez que executar, a variável vai estar nula, e depois que executar novamente ela já vai estar com o valor adicionado. Só que para a gente saber, eu vou colocar então assim aqui, ó, vou concatenar, vou colocar assim, por exemplo, antes, dar um espaço e concatenar. E aqui eu vou colocar depois, porque senão só vai ficar aparecendo o número e a gente não vai saber o que é o que. Concatenar. Pronto, então vamos executar para ver se fica mais visível. Olha só. Então eu vou clicar em acrescentar. Ó, antes, tá vendo? Não tem nada. Agora depois que ele passou o valor, ó, acrescentou o valor 0, porque começa com 0. Então na hora que eu der o OK, o antes vai estar com 0. Não, vai estar nulo. E depois o depois vai vir com 1, ó. Nulo, valor. Nulo, valor. Nulo, valor. E assim vai. Legal? Se eu pedisse para rodar novamente, os valores estariam todos preenchidos. Depois do for next, só pode ver que ele sempre vem. Se eu dentro aqui, por exemplo, vamos lá no modo design. Por exemplo, se depois que eu sair daqui, eu pedir para rodar novamente, os valores, ó, só vou fazer assim agora. Depois desse eu vou colocar um outro for. Vou colocar i igual a 0. Vou colocar uma outra letra só para diferenciar, tá? Igual a 0. Então to 5. Vou deixar sem step. Aí vou colocar sem msg box. Ó, st teste. Agora eu vou colocar o j. Só isso. E o next. Um detalhe que tem que ser levado em conta é que essa variável i que a gente criou aqui para o for, ela só vale dentro desse for. Quando a gente sai do for, ela já não... É como se ela não existisse dentro do código, tá? Ela só vale aqui dentro. A mesma coisa para o for, para o j. E você deve estar se perguntando, então como que a gente consegue retornar o valor? Porque a gente está passando um valor e assim, aí sim, a variável string do tipo array, ela sim vale dentro dessa nossa sub, do código dessa nossa sub. Então aqui é como se estivesse falando sttest, por exemplo, 1, depois 2, depois 3, então só que eu só coloco a variável, nossa variável de controle do for. Vou rodar.
Vamos ver. Primeiro ele vai dar o antes e o depois 0 até o 5. Agora vamos lá. Agora já está retornando o valor da outra do outro for, ó. Já está com os valores salvos, ó. 0, 1, 2, 3 até o 5 e depois fim. Tranquilo? Agora vamos usar um exemplo um pouquinho mais, vamos dizer assim, que tem um resultado bem mais rápido. Eu vou dar um sim, deixar salvo. Eu vou criar uma consulta de acréscimo e vamos acrescentar dados em nossa tabela. Como nós já temos o nosso formulário, então vai ficar mais rápido criar consulta. Eu vou criar bem rápido aqui, que é uma consulta de acréscimo, e a gente já viu em outras videoaulas, tá? Vou deixar o link aí na descrição do vídeo da aula de consultas. Então vou criar em design de consulta. Não vou colocar consulta nenhuma, porque é uma consulta de acréscimo. Vou clicar em acrescentar e a consulta a gente acrescentar vai ser essa daqui. A tabela, desculpa. A tabela exemplo. Ok. A gente vai clicar no campo data e aqui no campo código. Só que valor a gente vai acrescentar na data e no código. Então a gente vai em construtor. Vamos abrir o nosso formulário que já está aberto. Todos os formulários carregados. Formulário exemplo. Primeiro campo é o data. Clica 2 vezes. Ok. Ele vai ficar aqui em cima. Eu vou só renomear aqui. Não é necessário, mas eu vou renomear. Colocar data. E aqui é a mesma coisa, ó, construir os nossos formulários carregados e o TXT código. Dar um OK e vou renomear também aqui para código. Vou fechar, vou dar um CN acrescentar e OK. Eu já vou aproveitar e vou criar uma consulta de exclusão. Design de consulta, a tabela exemplo, fechar. Quando é de exclusão não precisa colocar nenhum campo aqui, a gente só define a tabela, salvar e colocar CN excluir, tá? A gente vai, opa, não mudei o tipo dela, vou dar uma excluir aqui, eu esqueci de mudar, olha lá, CN excluir. Então como que a gente vai fazer para usar essa função? O que ela vai fazer, essa acrescentar? Ela vai pegar o valor que está nesse campo código aqui, né, nesses dois campos código e data, e vai jogar na nossa tabela exemplo. E como que a gente faz isso? Olha só, eu vou no modo design e vou clicar no nosso procedimento de evento. Vou apagar esse nosso loop aqui, que por enquanto a gente não vai usar, mas a gente vai escrever um for novamente. Eu vou colocar assim, ó, do cmd ou do command ponto open query, que é nossa abrir consulta. A gente vai colocar o nome da consulta entre aspas, cn acrescentar, fecha, e do tipo normal, que é para ela executar. Vamos fechar. Então toda vez que eu clicar nesse botão ele vai jogar esses valores aqui para o código. Se não tiver nada ele vai dar um erro, tá? Olha só, não vai acrescentar nada. Por exemplo, vou colocar uma data qualquer aqui. E o código, por exemplo, vou colocar 1250. Vou dar um acrescentar. Ele vai, a mensagem da caixa de mensagem, da consulta de acréscimo. Vai acrescentar uma linha, vamos ver. Acrescentou o que eu coloquei. Bem simples. Mas, por exemplo, se eu quisesse adicionar várias datas aqui com todos os códigos. É um exemplo bem, só para mostrar mesmo o for. É a consulta de exclusão normal, né? Vamos clicar já o botão da consulta de exclusão. É a mesma linha de código igual que a gente colocou aqui. Eu vou até copiar, a diferença é que a consulta que a gente vai executar é a CN excluir. Não tem critério nenhum, ela vai executar e limpar a nossa tabela. Olha só, vai perguntar alguma coisa, sim. Fala que vai excluir 2 linhas e pronto. Limpou nossa tabela. Tranquilo? Se a gente acrescentar aqui de novo, ele vai e acrescenta. Beleza. Agora vamos fazer uma função bem, eu vou limpar. Função bem legal pro nosso for. Vamos dar um uso para esse for aqui para manipular a nossa tabela. A gente viu que para acrescentar no formulário os dados na tabela, a gente usa os campos do formulário. Então nós vamos fazer assim. A gente vai criar um for, olha só.
for, colocar i igual a 0, a mesma coisa, só que eu vou colocar só 2, porque senão a gente vai dar alguns cliques e não vai ser legal. Eu vou mostrar por que eu estou colocando só, depois a gente vai aumentar esse número. Next. Então for i igual a 2, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar para o txt código, a gente vai passar o valor do que? Do i, porque na consulta lá a gente não acrescenta o valor do código na tabela, né? Na consulta a gente usa a consulta e usa o valor do código e joga para a tabela. E a gente vai passar um valor. Qual que é o valor do txt data? A gente vai fazer assim, para não colocar todas as datas iguais, eu vou colocar assim, um date add. A gente já usou essa fórmula também na outra aula. Vou deixar o link aí. Então a gente vai acrescentar o que? Dias. O intervalo, eu vou colocar o i, ó. Qual o número que eu quero acrescentar de dias na minha tabela? É o valor da nossa variável for. Então, cada vez que ele passar por aqui, ele vai alterar em mais um ou em mais 2, né? E mais esse valor aqui no txt data. E qual é o valor da data que eu quero? Então, vou colocar só assim, ó, vba.date. Só isso. Que essa função aqui, ela pega o valor da data atual do sistema. E vou tirar daqui a nossa consulta e vou colocar aqui nossa execução de consulta. Então, qual é a sintaxe aqui? Qual é a ideia desse for? Eu vou pegar o txt código, que vai ser o valor atual do nosso for, da nossa variável do for, vou jogar lá no código. Vou jogar o valor txt data, ele vai virar a data atual do sistema mais o valor do i. Então, se o i estiver no 0, a data de hoje mais 0 vai ser a data de hoje mesmo, mas depois 1, 2, 3 ele vai adicionando de dias. Depois que ele atualizou os dois text box do nosso formulário, ele executa a consulta. Então, e por que eu coloquei só 2? Porque vocês vão ver que ele vai ficar fazendo exibindo aquela mensagem de atualização, né, de mudança na tabela toda hora. Olha só, vou clicar em acrescentar. É bom que aqui vocês vão vendo os resultados, ó. Fala que a gente vai acrescentar, sim. Aí ele vai pro próximo. Viu que ele já alterou? E só que ele fica perguntando toda hora, até executar os 3 loops. Ó, e acrescentou os dias 7, 8, 9, acrescentando esse valor aqui, tá? Só que tem uma função bem interessante, só que ela você tem que tomar um pouquinho de cuidado para usar, que é essa daqui, ó. É o set warnings. O que é o set warnings? É o definir aviso. Lá na macro ele está como definir avisos. Então você vai colocar assim, ó, vba.set warnings. Desculpa, não é VBA, é do command, do cmd.set warnings. Eu vou colocar como falso. Ou seja, eu vou definir os avisos como falso. Eu vou desligar os avisos. Só que depois a gente tem que ligar novamente. Por quê? Quando eu vou mostrar aqui rapidinho. Se eu quiser, sem querer clicar aqui, ó, em delete, no delete do nosso teclado, ó, ele pergunta se a gente quer excluir. Eu vou colocar em não, porque eu não quero excluir. Se a gente deixar o set warning desligado, a gente clicou aqui, ele já exclui. Então aí se clicou sem querer, foi embora uma coisa que não era para ter sido deletada. E se tiver um backup, beleza, se não, né, tem que fazer novamente. Então aqui de novo eu venho aqui depois do nosso código e dou um set warnings, opa, e ligo novamente, tá? Tem que ligar, porque senão, apesar que eu tô ligando e desligando, mas eu vou deixar eles fora do nosso for, porque não precisa ficar ligando e desligando a cada execução do for. Senão cada rodada que ele liga e desliga não. Então eu vou deixar antes e depois. Vou deixar assim. Vou dar um tab aqui para dar uma melhorada no código, visualização. E aqui eu só vou colocar a mensagem box, só dizendo fim, tá? Pra gente saber que terminou. Agora sim eu posso aumentar esse valor para 1000, porque a execução vai ser bem rápida, a gente nem vai perceber direito. Eu vou fechar agora e vou pedir para executar. Antes eu vou limpar a tabela, nem sei se tem. Ó, tá vendo que ele tá perguntando ainda, né? Porque no nosso excluir não tem o set warnings. Mas agora no acrescentar, olha só, tá executando.
Daqui a pouco ele já vai dar a mensagem de finalizado. Olha só, finalizou, acrescentou os 1000 registros, foi até 2017, né? 1000 dias. Vamos abrir a nossa tabela e olha só, pode ir até lá embaixo lá, que ó, tá até o 1001 registro, porque ele conta o 0, ó, até 3/6/2017. Vai até 3/6/2017. Então se você clicar em excluir, beleza, ele vai perguntar porque não tem um set warnings. Então tá funcionando legal. Então, para exemplificar um pouquinho melhor, lembra do step? Vamos fazer uma pequena alteração no nosso step. O nosso step está de 1 em 1, né? Tá indo lá de 1 em 1 até o final. Então vamos colocar, por exemplo, um step, step, sei lá, 100. Então ele vai acrescentar a cada rodada, vai acrescentar 100 na nossa data atual do sistema, né? Então aqui ele vai começar com 0, vai acrescentar 0. Depois ele vai acrescentar 100, depois ele vai virar 200, 300 e assim por diante. Então vamos lá, vamos executar, que agora a execução vai ser um pouco mais rápida. Tá vendo? Ó, bem mais rápida, né? Porque ó, foi de 100 em 100, então são só 10 dias, né? Até o 1000, foi bem rápido. Vou fechar, vou dar um excluir. Eu vou usar uma função legal aqui, ó, porque por exemplo, ó, se a gente clicar em excluir, não tem nada na minha tabela. Ou por exemplo, eu cliquei, eu vou acrescentar de novo, então tem dados na minha tabela. Se eu clicar em excluir e, por exemplo, eu cancelar, putz, não é para me excluir. Olha só, ele vai dar um erro de execução, né? A gente pode tratar esse erro 2501, mas a gente pode fazer, como nesse caso é bem simples, eu vou fazer assim, ó. É uma opção do Excel, do VBA. Aí vai colocar on error. A gente só vai dar assim, um resume next. Ou seja, se der um erro, ele continua assim a execução do nosso aplicativo, né, do nosso caso, o nosso formulário, e vai ser transparente para a gente, ó. Eu vou dar um F8 e agora eu vou clicar em F5 para executar o nosso código. Olha só, ele vai fazer o questionamento, vou clicar em não, beleza, não vai acontecer nada. Então vamos lá para o nosso formulário, olha só, clicar em não acontece nada, se clicar em sim, ele exclui o que tiver que excluir. Lembra que eu falei que o step ele vai acrescentando alguns passos a mais na nossa variável, acrescentando a quantidade de valor que a gente definir. Porém, esse step ele pode ser, geralmente ele é incremental, vai acrescentando, mas ele pode também diminuir a nossa variável. Vamos fazer um exemplo de forma decrescente. Eu vou clicar apenas no botão Visual Basic aqui. Então o nosso for está de 1, né, de 0 até 1000, no passo 100. Vamos fazer ao contrário, então, ó, vamos colocar aqui, ó, por exemplo, de 1000 até 0, o passo não pode ser 100, porque senão ele vai sempre acrescentar, nunca vai chegar no 0. Então a gente pode colocar um número negativo. Então ele começa com os 1000, a hora que chegar aqui embaixo no next, ele vai pegar o valor 1000 e tirar 100, que o passo assim, é como se ele fosse somando menos um número negativo. Então ele vai diminuindo até chegar no 0. Então vamos executar, vou fechar. Então vamos executar. Olha só, já deu o resultado. Vamos abrir a nossa tabela, olha só, foi de 1000 até o 0, sempre diminuindo 100 e acrescentando esse valor em dias aqui na nossa data atual do sistema. Tranquilo? Então eu vou fechar aqui e vamos finalizar a nossa aula do for next. É bem simples, o conceito é fácil de entender. Nas aulas anteriores a gente viu o select case, vimos a instrução if then else, e para os loops são dois básicos assim que temos no VBA, que é esse, que é o for next, e na próxima videoaula eu vou falar do loop do while ou o do until, que é bem interessante. O for a gente geralmente define onde começa e onde termina. Os do while eles vão ficar executando até que uma condição seja alcançada, mas nós vamos ver isso bem legal na próxima videoaula. Tranquilo? Então galera, eu espero que a explicação tenha ficado clara e o conteúdo tenha sido compreendido. Essa foi mais uma videoaula da Live Brain Tutoriais.
Se você gostou, não se esqueça de curtir e de se inscrever no nosso canal para acompanhar as nossas novas videoaulas e também as nossas novidades. Compartilhe com os amigos e deixe nos comentários todas as suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Acompanhe também as nossas páginas no Facebook e também no nosso blog oficial. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Até a próxima e um grande abraço!